Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que cada dia que passa as pessoas têm se interessado mais. Um assunto de um ativo que mudou a minha vida financeira. Um assunto que tem tomado a sociedade e o debate mainstream a cada ano que passa. Eu me refiro às criptomoedas e mais precisamente ao Bitcoin. Porém, o que eu quero fazer aqui é responder algumas perguntas essenciais, algumas reflexões que eu vejo poucas pessoas fazendo, porém que elas são necessárias de nós fazermos de tempos em tempos, seja para espalhar o conhecimento desse ativo para os recém-chegados, seja para nós reavaliarmos os alicerces do Bitcoin e das criptomoedas para perceber se eles continuam sendo sólidos ou não, se algo mudou e se essa mudança poderia mais prejudicá-lo ou mais ajudá-lo. Então, é sobre tudo isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, o Bitcoin. E eu quero entender, no contexto atual, será que eles realmente ainda têm o poder de substituir os bancos tradicionais, de destruir o sistema bancário da forma como nós conhecemos, de revolucionar as transações financeiras, tal qual o Bitcoin se propôs a fazer? Ou será que cada vez mais nós temos visto o Bitcoin e as demais criptomoedas sendo domesticadas pelo sistema, sendo absorvidas, regulamentadas? Aliás, será que os estados estariam agindo para domesticar o Bitcoin e demais criptomoedas na intenção de torná-los menos letais e perigosos ao status quo? E quão bem-sucedido eles estariam sendo nessa missão tácita que eventualmente eles têm? Bom, se essas são perguntas que você considera importante, se elas já passaram pela sua cabeça, você está no lugar certo porque eu vou explorar todos esses pontos a partir de agora. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está na Capital Global, uma empresa especializada em internacionalização. E nada mais relacionado a esse assunto do que você internacionalizar e desestatizar o seu dinheiro, que é o que as criptomoedas se propõem a fazer. Então fica comigo até o final porque eu acredito que esse conteúdo vai ser essencial. E para a gente ter uma boa compreensão, o primeiro passo é voltar um pouco no tempo e entender os fundamentos da história do Bitcoin e das demais criptomoedas. Mas é que o Bitcoin foi a primeira delas. E ele foi proposto logo depois da crise financeira global de 2008. O objetivo aqui era simples: criar um sistema de pagamento digital que não dependesse de grandes instituições e que devolvesse o controle financeiro diretamente para você que detém essa moeda. É a desestatização do dinheiro. Só que lá em 2008, a internet ainda era uma novidade para muitos, o Bitcoin parecia para muitos uma moeda de joguinho, então não era de se espantar que as criptomoedas tenham demorado um tanto para começar a ganhar força. Mas, uma vez que o Bitcoin decolou, ele literalmente disparou de preço como um foguete nos últimos 10 anos. Olha, depois disso, hoje, é difícil você encontrar alguém que não tenha, pelo menos, ouvido falar sobre Bitcoin. Hoje, em um tempo no qual a maior parte das transações financeiras já é digital, o Bitcoin também já é relativamente conhecido, embora talvez não tão adotado quanto algumas pessoas gostariam. Porém, a grande diferença do Bitcoin e dessas demais transações online que estão cada dia que passa mais frequentes é que o Bitcoin ele elimina o terceiro intermediário que no sistema financeiro tradicional é imprescindível para conseguir efetivar as operações. É como se o Bitcoin fosse o Uber sem o Uber. A empresa Uber está lá para garantir que o motorista vai fazer a corrida nos termos acordados, garantir isso para o passageiro, e para o motorista garantir que o passageiro irá pagar e também irá comparecer no local. Ela é a intermediária que organiza isso. E sem ela, talvez o Uber não fosse tão eficiente, não funcionasse e não teria tanta garantia de segurança nas corridas, se não tivesse um terceiro intermediário. As vendas em um e-commerce, como o Mercado Livre, por exemplo, são a mesma coisa. O Mercado Livre está lá para garantir ao lojista que ele vai receber o pagamento e para garantir ao comprador que ele vai receber a mercadoria, ou ainda que vão ter garantias para recuperar a venda e os danos caso essa transação não seja efetivada. Do mesmo modo, nas transações online, TED, o banco está lá também para garantir que esse pagamento vai ser processado enquanto as partes estão fazendo a operação.
Ou, mais recentemente, no Pix, o Banco Central está lá para garantir isso. Só que no Bitcoin, você não precisa de uma autoridade, de um terceiro intermediário para dar tal garantia. É uma tecnologia na qual você consegue fazer transação P2P sem que haja um validador. Que ela, na verdade, não é que não tem um validador, ela descentraliza a validação e essa é a magia por trás das criptomoedas. Além do que, o Bitcoin funciona como uma unidade de conta, afinal ele é numerado, e também tende a funcionar como uma reserva de valor, uma vez que ele é deflacionário. Então, ele não é tão somente um sistema de pagamentos, como também uma moeda que marca o início de uma revolução nos sistemas financeiros modernos. Um sistema no qual você consegue transacionar de forma independente, sem o Estado, e recuperando o controle sobre o seu patrimônio e ainda impedindo que estados comecem a imprimir dinheiro de forma desenfreada, de modo a lapidar as suas reservas, o valor de compra, o preço de compra, o seu poder de compra, melhor dizendo, reservado nelas. Essa é a magia do Bitcoin e das demais criptomoedas que muitas pessoas ainda não se dão conta de quão importante é isso. Mesmo em tempos no qual nós já temos as CBDCs, temos o Pix, temos o Drex e temos, aparentemente, um procedimento de cada vez mais controle por parte dos estados em relação às nossas transações financeiras, às nossas reservas de dinheiro. Nós vimos recentemente pessoas de alto escalão em um dos maiores bancos brasileiros defendendo dinheiro com travas de compra, dinheiro que você só pode gastar em ativo XYZ, em um cenário de pandemia que o dinheiro só pudesse ser gasto em um raio de quilômetros próximo da sua casa. Isso no Brasil já tem gente defendendo, com o Drex que vai entrar em vigor em alguns meses já, que é a moeda digital do Banco Central. E lá na China nós já temos projetos piloto de dinheiro com prazo de validade. Então, isso é alarmante para mostrar a necessidade de nós termos um dinheiro dessestatizado, descentralizado, que não esteja sujeito a esse tipo de medidas por burocratas que querem controlar você, controlar o seu consumo. Em 2011, conforme a ideia do Bitcoin começou a ganhar popularidade, outras criptomoedas começaram a surgir. Hoje a gente já tem mais de 2 milhões e 500 mil criptomoedas em circulação. É muita coisa e todo dia aparece uma nova no mercado. E aí a gente tem algumas criptos que têm a tecnologia Proof of Work por trás e outras que têm a tecnologia Proof of Stake. E basicamente a principal diferença entre elas está na forma como é feita a validação das transações que ocorrem nos seus projetos, nas suas redes de blockchain. Enquanto no Proof of Work são computadores que fazem o chamado processo de mineração, que são diversos cálculos complexos para validar que aquela transação foi verdadeira. No Proof of Stake, são as pessoas que detêm maiores quantidades de token que conseguem fazer o processo de validação da transação nas criptomoedas em questão. O Bitcoin, por exemplo, é Proof of Work, ao passo que o Ethereum é Proof of Stake. E eu não quero entrar nos detalhes técnicos aqui, porém, eu classifico isso como uma principal diferença entre os modelos. Aqueles que são validados por força computacional, eles tendem a não ser domesticados com tanta facilidade, ao passo que aqueles que são Proof of Stake, eles tendem a sofrer mais da pressão estatal, na medida em que eles vão sendo adquiridos pelo mainstream, adotados, ali eles conseguem uma maior intervenção sobre o protocolo. Além do que, aqueles projetos de cripto nos quais se sabe quem são os fundadores, é mais fácil de eles também sofrerem alguma pressão, sobretudo se são Proof of Stake, para trocar as políticas do projeto, o desenvolvimento, as estratégias de disseminação da moeda pelo mundo, de políticas para a adoção da moeda. Então, por exemplo, você quer impedir o Ethereum, é só perseguir o Vitalik Buterin, que foi quem o criou. Mas, quando a gente está diante de um projeto anônimo, como é o caso do Bitcoin, que não se sabe até hoje quem o fez, mesmo essas pressões é difícil de se fazer, porque você não sabe quem perseguir. Até a disseminação do projeto na sociedade
se dá de forma descentralizada. Então, não dá para dizer que criptomoedas são todas as mesmas coisas. Existem essas diferenças entre projetos anônimos ou não, projetos Proof of Work e projetos Proof of Stake. E é claro, o Bitcoin, por ser o primeiro, e vai continuar sempre sendo o mais popular. Todo mundo que ouviu falar de criptomoedas já ouviu falar sobre o Bitcoin, mas não ouviu falar sobre Litecoin, sobre Cardano, sobre Bitcoin Cash. É menos provável, certo? E acredite, isso pesa muito em favor do Bitcoin para que um dia ele venha a ser adotado como a principal moeda corrente do mundo. A tendência também é que quanto mais criptomoedas surjam, mais as pessoas comecem a ignorar essa imensidão e foquem naquelas 3, 4 principais e vejam o resto como o resto. Exceto se uma das criptomoedas for criada por alguma multinacional de tecnologia. Aí ela tende a conseguir sair na frente, afinal ela já tem um público consumidor cativo muito grande e ela tem uma base de dados infinita para catalisar a adoção dessa cripto. Por exemplo, o Facebook, que virou Meta depois, ele tinha um projeto de criptomoeda chamado Libra, que se fosse adiante, considerando que o Facebook tem cerca de 3 bilhões de usuários na plataforma, tinha naquela época, hoje deve ter até mais, olha, seria muito fácil de ele ser, de uma hora para a noite, ser adotado mundialmente e acabar se tornando uma nova moeda, um dos maiores hubs, uma das maiores moedas em circulação do planeta. Só que eles acabaram abortando, por quê? Porque não era um projeto anônimo. A briga que o Mark Zuckerberg teria que comprar com as autoridades era tamanha que esse projeto acabou não saindo da mesma forma que eles gostariam. Por quê? Porque os estados, eles não querem perder o controle sobre as moedas. Mas quanto mais eles sufocam a moeda estatal, mais o Bitcoin valoriza, porque ele é a contracultura do sistema financeiro, por sua própria natureza. E quanto mais as pessoas param de acreditar na moeda fiduciária, mais sentido o Bitcoin faz. Em uma situação na qual o Estado tem se tornado cada vez mais autoritário, querendo dinheiro com validade, mais as pessoas começam a se tornar céticas com a moeda estatal também. Então, voltando para as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Será que o Bitcoin, ele vai realmente revolucionar e destruir o sistema financeiro da forma como nós conhecemos nos dias de hoje? Ou será que ele vai acabar se tornando mainstream, sendo absorvido pelo sistema financeiro e totalmente domesticado, totalmente controlado? Olha, eu acredito que um pouco das duas coisas vão acontecer. Existem algumas características nas criptomoedas que, ao mesmo tempo, são o que fazem delas tão boas, mas que, por outro lado, faz o mainstream muitas vezes preferir bancos tradicionais. E é por isso que os bancos começaram a explorar as criptomoedas, a oferecer serviços nesse setor, fundos de investimentos em cripto, ou ainda criptomoeda de banco digital. Nós temos visto isso surgir nos últimos anos. A BlackRock foi um grande evento entrando nesse mercado, fundos institucionais. E por que isso acontece? Porque existe um espaço. As criptomoedas, as transações nelas, têm a característica da irreversibilidade. Então, se você enviou errado da sua conta, da sua carteira, para a carteira de outra pessoa, azar o seu. Se ele não quiser te devolver, não tem como desfazer essa operação, não tem como cancelar. Ao passo que, se fosse uma transação bancária, por exemplo, haveria mecanismos para você conseguir reverter a transação financeira realizada de forma equivocada. E isso, essa irreversibilidade do Bitcoin, é algo que, ao mesmo tempo, traz segurança para o protocolo, por um lado, mas, por outro lado, você precisa ter responsabilidade para utilizá-lo. Da mesma maneira, o mainstream tem preocupação com o uso de carteiras digitais para custodiar as criptos, porque Bitcoin pode ser ao portador, você pode fazer a sua autocustódia sem precisar guardar com terceiros, utilizando da tecnologia blockchain. E apesar da robustez dessa tecnologia, algumas pessoas ainda preferem ter o dinheiro custodiado nas mãos de terceiro, em instituições financeiras garantidas não pela tecnologia blockchain, mas sim pela regulamentação, pelas leis, pelas autoridades. E assim, isso não é o caso do Bitcoin se você está com ele em sua autocarteira. Não tem uma legislação clara que defina como que você tem que cuidar dessas criptos, quais são os critérios que você precisa atender. Honestamente, eu não vejo isso como um problema, mas sim como uma vantagem. Mas o fato
é que muitas pessoas veem isso como uma desvantagem. O fato é que o mainstream acha que regulamentação é algo bom e tem medo de se expor a um ativo que não está regulamentado. Então veja que se você quiser utilizar o Bitcoin da maneira como ele foi desenhado para que você utilize, que é totalmente fora do sistema financeiro tradicional, isso exige que você tenha responsabilidade com a sua custódia, com as suas transações financeiras, afinal, se fizer alguma coisa errada, não tem para quem reclamar, e exige também que você tenha conhecimento. Responsabilidade e conhecimento são atributos que têm se tornado cada vez mais raros na sociedade atual por boa parcela da população. Estudar, assumir compromissos, olha, isso é algo que muitos não querem fazer. Eles já estão preocupados, sei lá, com programas de televisão que eles têm que assistir, com o trabalho 6x1 que eles têm aí, com a rotina para não ter que pensar. Então, eles querem terceirizar responsabilidades. Eles não querem assumir compromissos. Eles não querem estudar. Esse é o cidadão médio do mundo. E nesse cenário, surge esse espaço para que bancos tradicionais, para que exchanges façam uma tarefa de desempenhar um papel importante para agregar uma camada de segurança para essa parcela da população que gosta de ter uma criptomoeda, mas não quer fazer o mínimo ali para tê-la fora do sistema. Ou seja, essas instituições elas têm um papel importante para acelerar o processo de adoção das criptomoedas por parte da sociedade. Eu, particularmente, não vou optar por deixar as minhas criptos custodiadas com um terceiro. Para mim, isso seria a mesma coisa que ter uma Ferrari, mas ser impossível de sair com ela de dentro da garagem. Mas, para essa parcela da população que gosta de terceirizar responsabilidades, essa pode ser uma alternativa. Então, como que os bancos olham para isso, na minha opinião? Por muito tempo eles acabaram sendo cautelosos em relação ao uso das criptomoedas, porque eles acreditavam que elas poderiam colocá-los sob o risco de ter um processo por lavagem de dinheiro, afinal elas não eram regulamentadas. E aí, ao mesmo tempo, eles queriam entrar nesse mercado porque eles olhavam essa parcela da sociedade que gostaria de ter criptos sob o auxílio e custódia deles. O problema é que não houvesse regulamentação para isso. Se você é um banco, você precisa dos alicerces legais se você não quiser correr risco. Além do que, você não quer que as pessoas adotem cripto fora da sua instituição porque tem um conflito de interesse. Se o dinheiro está em uma carteira de cripto e não custodiado numa conta bancária, ele não está mais sob o seu poder. Então, os bancos demoraram até para chegar nesse mercado. Antes disso, eles precisaram pensar em mecanismos nos quais eles entrariam no mercado sem perder esse poder de controle e nos quais eles estivessem legalmente respaldados para não comprar uma briga com as autoridades estatais mundo afora. E essa mudança, essa entrada dos institucionais no setor cripto se deu mais recentemente, sobretudo com a chegada da BlackRock. E aí eu vejo isso como uma faca de dois gumes. Por um lado, vai auxiliar tanto na valorização das criptomoedas, quanto na catalisação da adoção pelo público mainstream. Por outro lado, isso pode ser um risco para o Bitcoin, um risco para as outras criptomoedas, de elas acabarem sendo absorvidas e engolidas pelo sistema, de elas acabarem sendo domesticadas. E algumas pessoas vão falar para mim, Guilherme, mas não dá para domesticar o Bitcoin por conta da sua própria natureza. Ele é indomesticável, beleza? Mas um lobo criado em cativeiro, achando que é um cachorro, ele tende a ser mais dócil. Ele tende, se ele tiver iludido que aquilo ali é o mundo perfeito para ele, a não querer sair daquele mundo. E muitas vezes as amarras são mentais, são narrativas impostas no mainstream, de que é arriscado deixar o Bitcoin fora dessas instituições. Isso se constrói com o tempo. Como diria Johann Wolfgang von Goethe, ninguém é mais escravo do que aquele que julga ser livre sem ser. E sim, as principais algemas são mentais. Também tem aquele meme da diferença entre ditadura e democracia, no qual tem uma bota estatal pisando em cima da população, em branco e preto, e aí está escrito ditadura. Na imagem do lado tem essa mesma bota de coturno pisando em cima da população, mas aí é tudo coloridinho, tem um balão, um guarda-chuva, o pessoal sorrindo, e aí tá lá, democracia.
a foto do cavalo amarrado em uma cadeira, como se aquilo ali segurasse ele. Ou seja, é a domesticação, são as algemas mentais. É a Ferrari que você acredita que não pode sair da garagem. E como um exemplo, a gente pode comparar as criptomoedas até com o que ocorreu com parte das empresas offshore. Na década de 80, quando elas ainda eram um tanto quanto novidades, elas eram muito mais efetivas para aqueles que quisessem guardar dinheiro com total anonimato e segurança, longe das autoridades estatais do seu país de origem. Só que o tempo se passou, décadas adiante, e hoje em dia a gente teve uma maior centralização desse setor offshore, um aumento da regulamentação, a chegada de novos players que estão mais amistosos com as autoridades estatais dos países de primeiro mundo, e o fato é que o setor acabou se tornando mais transparente, os bancos começaram a ter dificuldades para abrir contas em jurisdições que prezassem por maior privacidade, sobraram poucos bancos nessas jurisdições, os países que passaram a ter privacidade em relação a quem são os donos de empresa passaram também a sofrer uma grande pressão da União Europeia, dos infernos fiscais, para mudar essa política. Quer dizer, tudo que poderia ocorrer para eles pressionarem começou a ocorrer. E como consequência, parte da população falou: ah não, então não vou mais adotar empresas offshore, vou deixar meu dinheiro aqui dentro do país mesmo. Ou vou ter a empresa offshore, mas eu vou... Beleza, eu queria ter anonimato, mas não quero mais, porque é muita briga. Eu vou agora revelar tudo que eu tenho, vou declarar a empresa no imposto de renda, vou abrir a conta bancária no país que troca informações com o país. Vou me adaptar. Poxa, aquilo ali tinha potencial, se você quisesse, para te dar sigilo, muitas vezes. Mas você já nem quer mais isso. E eu não estou falando que você tem que querer essa briga. Até porque hoje a briga é grande. Há um tempo atrás não tinha obrigação de você declarar tudo que você tem no exterior para as autoridades da maior parte dos países. Mas hoje tem. Então, daqui a pouco, isso pode acontecer o mesmo com o Bitcoin. Ah, você não... Eventualmente eles não vão conseguir derrubar essa tecnologia, mas eles vão botar lá que você tem a obrigação de declarar no seu imposto de renda as suas carteiras de cripto, qual que é o endereço das suas carteiras de cripto, ou ainda que você só pode comprar hardware wallets dando o seu CPF na hora da compra. Ou ainda que todas as criptomoedas que você possui necessariamente tem que estar em exchange do seu país, senão é crime. Eles podem colocar esse tipo de controle, e aí aqueles que adotaram o Bitcoin pelo meio mainstream, que compraram lá um ETF da BlackRock, listado em bolsa, e que se expõe ao Bitcoin, mas você não tem o Bitcoin, você tem esse ETF, bom, esses aí não vão ser afetados. Mas aqueles que querem usar o Bitcoin de forma livre vão ser jogados à ilegalidade. Então, do mesmo modo que muitas empresas offshore ainda te fornecem uma maior privacidade, mas você tem a obrigação de declará-las no seu imposto de renda, os bitcoins talvez te ofereçam um dinheiro fora do sistema, mas você seja obrigado a informar que tem ou a trazer para dentro do sistema sob pena de ser tratado como um criminoso. E boa parte da população não apenas vai adotar essas regras, como também vai te olhar como um criminoso caso você não adote, como se o Estado tivesse razão em ceifar essa sua privacidade. Ceifar a possibilidade de você utilizar um dinheiro que não tenha validade, porque daqui a 40 anos eu acho que as moedas estatais vão ter regras de consumo do que você pode gastar ou não e quanto, e quando também. Do mesmo modo que esse emaranhado de burocracia e de mecanismos de controle estabelecidos pelos estados ao redor do ecossistema das offshores trouxe isso para aqueles que as utilizam, não mataram os offshores, continuam sendo interessantes, eu também sou entusiasta. Mas do mesmo modo que isso aconteceu com elas, é provável que algo parecido ocorra com o Bitcoin e demais criptos também. E é justamente isso que eu chamo de domesticação das criptomoedas. É como se elas fossem, por sua própria natureza, verdadeiros caçadores de leão, com snipers em suas mãos e muito preparo para matar esses leões. Porém, eles acabaram caindo na conversa fiada de que essa caça aos leões seria um atentado à humanidade e que eles não deveriam fazer isso, que eles não podem caçar leões e que eles não podem ter armas. E aí eles, por sua própria natureza, decidissem se desarmar
e parar com as atividades que eles tanto defendiam. Ou seja, os caçadores de leões foram domesticados. Os usuários de criptomoedas talvez passem a ser domesticados também, ou jogados à ilegalidade. E aqueles que estão nesse mercado apenas para pegar essas flutuações significativas, mas não entenderam o verdadeiro potencial delas, provavelmente não vão nem se incomodar com isso. Porém, sempre vai haver a resistência, e esse processo pode levar décadas ou séculos. Mas no livre mercado, quanto mais controle eles colocarem nas moedas estatais, amarras, regras e dificuldade para você transacionar entre o sistema financeiro tradicional e o sistema de cripto realmente livre, fora de exchanges, fora de fundos, quanto menos forem as pontes entre esses dois mundos, maior vai ser a tendência da população de adotar o sistema de cripto. Sobretudo em momentos que o sistema da moeda estatal tiver corroído por inflação e controle e amarras, de forma tão escancarada que as pessoas consigam perceber isso. Que elas olhem para o lado e vejam que aqueles que não compraram essa ideia e fizeram a migração estão mais bem sucedidos, estão mais livres. E todas essas forças, elas agem na sociedade e no sistema bancário ao mesmo tempo. É uma verdadeira guerra de narrativas, de ideologias, de avanço e encolhimento das nossas liberdades. É difícil de saber com precisão para qual caminho nós iremos, mas até hoje as criptomoedas são a nossa melhor alternativa para não acabarmos nos tornando o pior dos escravos, que é aquele que não é livre, mas acha que é. Por esse vídeo nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado da minha reflexão. Mantenha-se sempre atento e use as criptomoedas com o seu verdadeiro potencial. Seja um caçador de leões, mantenha-as, enquanto for permitido pelo menos, fora do sistema financeiro tradicional. Não deixe em exchanges, não compre ETFs. Faça sua autocustódia. E se você tiver a possibilidade de morar em um país no qual você não tem a obrigação de declará-las, ou colocar dentro de uma empresa offshore e declarar não somente a empresa, mas não as criptos que a empresa tem, bom, se você tem essa possibilidade, não deixe de fazer isso também. Um abraço e até a próxima.